Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula daremos prosseguimento ao nosso curso A Matemática do Ensino Médio, no qual estamos neste momento estudando o assunto Noções Básicas de Conjuntos. Essa é a aula de número 3, certo? E antes de você continuar assistindo a aula, eu peço que pause o vídeo, né? E deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque ativando o sininho da notificação você ficará sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui do canal, para que você não perca a sequência dessas aulas, ok? Vamos à aula propriamente dita. Veja, essa é a aula número 3. Na aula número 1 nós abordamos as noções primitivas dessa teoria, ok? Na aula número 2 eu mostrei como descrever um conjunto, e agora na aula número 3 de conjuntos eu vou chamar o título da aula de conjuntos notáveis. Há 3 conjuntos que têm uma importância enorme nessa teoria. Aí, devido à importância que esses 3 conjuntos têm, eu estou fazendo aqui um tópico só para abordá-los, certo? Cujo título vai ser Conjuntos Notáveis. Então, como eu disse, né, vamos à aula propriamente dita. O tópico número 3 da teoria vai ser Conjuntos Notáveis. E o primeiro da lista, eu vou chamar o primeiro conjunto da lista de conjunto vazio, certo? Em sua estrutura, né, nós não temos nada demais, porém, devido à importância que ele tem para essa teoria, aí eu vou incluí-lo aqui na lista, como primeiro da lista, né, dos conjuntos que eu estou denominando de conjuntos notáveis. Então, o que é que a gente precisa saber sobre o conjunto vazio? Primeiramente, a definição, né, do que seria um conjunto vazio. Então a gente vai adotar, né, como definição, né, de conjunto vazio como sendo um conjunto, vai ser um conjunto sem elementos, ok? Ou seja, ele é um conjunto desprovido de elemento. Aí daí o nome conjunto vazio. Uma outra coisa que a gente precisa saber sobre esse conjunto é como representá-lo. E a maneira de representá-lo, né, ou seja, o símbolo que a gente utiliza para representá-lo, a gente vai chamar de notação. Tá? No caso, como eu vou usar 2, então vamos escrever aqui notações. Então, quais são as principais notações que eu vou utilizar para representar o conjunto vazio? O conjunto vazio nós iremos representar utilizando chave, sem pôr nada dentro, certo? Então essa é uma das maneiras de você representar o conjunto vazio. Ou você tem uma outra opção, que é representando pela letra grega φ, ok? A letra maiúscula φ. Então nesse caso eu posso representar o vazio desta forma ou desta. Aí vale ressaltar, né, vale escrever como observação que o conjunto, observe esse conjunto aqui, ó. Suponha que você tem a letra φ, né, ou seja, o conjunto vazio. Aí eu pego esse conjunto vazio e o coloco entre chave. Aí o conjunto que eu quero destacar é esse aqui, certo? Esse conjunto, ele não é vazio, ok? Então, cuidado para não confundir, né? As notações, se você vai optar, ou é dessa forma aqui, ou dessa que você vai representar o conjunto vazio, e nunca dessa maneira. Esse conjunto que eu estou chamando a atenção para ele existe, só que ele não é um conjunto vazio. Observe que ele tem um elemento, né? Que é a letra grega φ, ou o próprio conjunto vazio. Então, esse conjunto aqui, ele não é vazio, ok? E vale também escrever o seguinte, que para todo elemento que você imaginar, isto é, para todo x, certo? Para todo x, a gente sempre vai ter
como verdadeira a seguinte afirmação, que X não pertence, é como eu leio isso aqui, né? X não pertence ao conjunto vazio. Isto é, como o conjunto ele não tem elemento, então nenhum elemento, qualquer elemento que você imaginar aí, tá certo? Ele nunca vai ser elemento do conjunto vazio, isso porque o conjunto ele é desprovido de elemento. Então essa afirmação aqui, né, deixa eu pôr em destaque, essa afirmação aqui ela é sempre verdadeira, ou seja, para qualquer x, x não pertence ao conjunto vazio, ok? Agora seria bom exibir alguns exemplos, né, de conjuntos que são vazios. Aí uma maneira de você fazer isso, né, seria a seguinte. Então vamos chamar isso aqui de exemplos. Né? Então, como exemplo A, vamos supor um conjunto assim, um conjunto formado por todo elemento x, tal que esse x seja diferente dele mesmo, ok? Então, observe que eu optei por descrever o conjunto, de acordo com a aula número 2, né, na qual estudamos como descrever um conjunto. Aí eu mostrei lá algumas maneiras, e uma das maneiras é você descrever o conjunto utilizando uma propriedade característica. Então, observe que é o que eu estou utilizando aqui, né? Eu estou descrevendo o conjunto usando essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade está dizendo que o conjunto ele é formado por todo elemento, né, que é diferente dele mesmo. Só que isso é impossível, porque qualquer objeto que você imaginar, ele é igual a ele mesmo, tá? Devido à reflexão da igualdade, ok? Então, nesse caso, tá certo? Todo objeto ele é sempre igual a si mesmo. Então, como eu estou dizendo que o objeto é diferente dele mesmo, essa propriedade é falsa. Sendo falsa, eu não vou ter nenhum elemento nesse conjunto e, portanto, ele é um conjunto que vazio. Então, eis aí um exemplo de um conjunto vazio. Então, o que é que a gente conclui de acordo com esse exemplo? Que para criar exemplos de conjuntos vazios, basta eu descrevê-los utilizando propriedade e essa propriedade ser uma propriedade falsa, ok? Aí a gente vai ter um exemplo de um conjunto vazio. Então, um outro exemplo que eu poderia citar é o conjunto formado por todo x, tal que x é par, certo? Tal que x é par e ímpar ao mesmo tempo. Observe o conectivo que eu estou usando. Estou usando o conectivo i, né? Quando eu escrevo i aqui, eu quero dizer que o x ele é tanto par quanto ímpar simultaneamente. Paridade numérica, né, tem a ver com paridade, né, tem a ver com o conjunto dos números inteiros, né? Esse conceito de número par e número ímpar, ele é preso ao conjunto dos números inteiros, ele é exclusivo, né, do conjunto dos números inteiros. Consequentemente, como o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, vai poder ser usado nos naturais também. Mas aí, em termos de paridade, ou o número é par ou o número é ímpar, tá certo? Ou uma coisa ou outra. O número ele não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então essa propriedade aqui ela é falsa. Sendo uma propriedade falsa, isto é, o número ele não pode ser par e ímpar simultaneamente, aí esse conjunto aqui ele é vazio, certo? Então eu vou pôr aqui embaixo que ele é igual ao conjunto vazio, tá ok? Então é muito simples você construir exemplos de conjuntos que são vazios, né? Vamos acrescentar mais um terceiro aqui para finalizar essa parte do conjunto vazio. Você poderia imaginar como sendo o conjunto dos x, tal que x é maior que ele mesmo, né? Ora, o número ele não pode ser maior que ele mesmo, tá certo? Então isso aqui é uma propriedade falsa e, portanto, estamos diante aqui de um conjunto que é um conjunto vazio, tá ok? Então, fica a dica aí, né, que se você quer dar exemplos de conjuntos vazios,
tá? É só construí-los utilizando uma propriedade característica, tá? Desde que essa propriedade ela seja uma propriedade falsa, ok? Então finaliza aí a parte de conjunto vazio, né? Vamos ver agora o segundo conjunto notável, tá? Então o segundo conjunto que eu vou colocar na lista dos conjuntos notáveis vai ser o conjunto que eu vou chamar aqui de conjunto unitário, certo? Como o próprio nome já diz, né? Ele é um conjunto formado por um único elemento, certo? Mais adiante eu irei escrever essa definição, mas o nome é bem sugestivo, né? E intuitivamente a gente imagina logo que é um conjunto formado por um único elemento. Em alguns livros você vai encontrar, né, como nome do conjunto unitário, a palavra singleto. Então, conjunto unitário ou singleto. Um livro que menciona o conjunto unitário dessa maneira é o livro Teoria Ingênua dos Conjuntos, do Paul Raumus, certo? Existe até uma versão traduzida para o português. Então, é um livro fantástico, certo? É um livro de teoria dos conjuntos. Ele começa do básico e vai até o avançado, tá certo? É um livro que eu sugiro para quem tem interesse em aprender, não essas noções que a gente está estudando a nível médio, e sim uma teoria mais aprofundada de conjuntos, certo? Um livro que eu sugiro você ler é o livro Teoria Ingênua dos Conjuntos, do autor chamado Paul Raumus, ok? Então o conjunto unitário lá ele chama de singleto, certo? Mas aí voltando, né, para nossa definição aqui, tá? Para o conceito de conjunto unitário, vamos começar com uma definição. Então a gente pode dizer que é um conjunto constituído ou formado, certo? É um conjunto constituído por um único elemento. Então, quando o conjunto ele é constituído por um único elemento, a gente diz que ele é um conjunto unitário, ok? Então, uma vez sabendo a definição, tá certo? Só nos resta agora exibir alguns exemplos, tá? Então vamos citar aqui, fazer uma lista de exemplos para que fique clara essa ideia da definição, tá? Então o mais simples, né, que eu poderia mostrar para vocês, vamos chamar o conjunto de A, seria um conjunto no qual eu pego um único elemento e coloco entre chave. Então esse conjunto, como ele é constituído por um único elemento, nós o chamamos de conjunto unitário. Exemplo B, imagina um conjunto formado. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: imagina que eu coloque 3 elementos iguais nesse conjunto, tá? E esse conjunto, eu vou afirmar que ele é um conjunto unitário. O que é que eu quero enfatizar, né? Quando eu escrevo 3 elementos dentro do conjunto, 3 elementos iguais, né? E digo que ele é um conjunto unitário. Eu quero enfatizar que se você repete elemento em um conjunto, você só vai contá-lo uma única vez, tá certo? Então, em conjunto, não há necessidade nenhuma de você repetir elemento, e caso você opte por repetir elemento, você só vai contar esse elemento uma única vez. É por isso que esse conjunto do exemplo B, ele é um conjunto unitário. Também vai ser unitário o seguinte conjunto, que eu vou chamar de C. Imagina um conjunto formado pelos elementos desse tipo, ó, -1 elevado a 2n, tal que esse nzinho que aparece lá no expoente seja um número natural, ok? Então, se o n é um número natural, 2n sempre será par.
Ora, pessoal, quando a gente eleva menos 1 a qualquer expoente par, a resposta sempre dá igual a 1. Isto é, o único elemento que compõe esse conjunto é o número 1, que é o resultado dessa potência aqui, já que o expoente é um número par, tá certo? Se o expoente é par e eu elevo menos 1 a um determinado expoente par, o resultado vai dar sempre igual a 1. Para qualquer n natural que eu atribuir ao expoente aqui. Então, esse conjunto ele também é um exemplo de conjunto unitário. Imaginem um outro conjunto D e suponha que o D é formado por todos os números dessa forma aqui, ó, menos 1 elevado a 2n mais 1. Ora, 2n mais 1, atribuindo ao valor de n sempre o número natural, o que é que vai acontecer? 2n é um número par, 2n mais 1 vai ser ímpar. Então, aqui eu tenho menos 1 elevado a um expoente ímpar. Só que menos 1 elevado a qualquer expoente ímpar, a resposta é sempre menos 1. Então, novamente, eu tenho aqui um conjunto unitário, só que agora o único elemento que o constitui é o menos 1. Tá ok? Então, temos aí 4 exemplos de conjuntos unitários. A gente pode também dizer que é unitário esse conjunto aqui, ó, o conjunto formado pelo conjunto vazio, né, que eu citei chamando a atenção de vocês no item anterior, tá certo? Dizendo que ele não é um conjunto vazio. Esse aqui ele é um conjunto unitário. Imaginem um conjunto F, certo? Aí suponha que eu construa um conjunto assim. Imagina o conjunto formado pelas letras A e B. É claro que esse conjunto aqui ele não é unitário. Ele é um conjunto formado por 2 elementos, o elemento A e o elemento B. Só que isso aqui é um objeto só, é um conjunto, um único objeto. Então, se eu pegar esse objeto que é um conjunto e colocá-lo entre chave, o que é que eu acabei de construir? Eu construí um conjunto unitário, que é esse conjunto maior aqui, ó. Ok? Olhando para as chaves de fora, isso é um conjunto formado por um único objeto, né? Esse objeto de dentro é um conjunto. Aqui é o que a gente costuma chamar de conjunto de conjuntos, certo? Um conjunto é um conjunto de conjuntos quando os seus elementos são também conjuntos. Aí, como ele é formado por um único elemento, que é esse conjunto aqui de dentro, aí isso é um exemplo de conjunto unitário. Para finalizar, olha esse exemplo aqui, ó. Imagina o conjunto formado pelos elementos 1, 2, aí já são 2 elementos aqui. Eu vou acrescentar um terceiro, que vai ser um conjunto formado pelos elementos 1 e 2, né? Então, agora eu acabei de construir um conjunto só, que é constituído por 3 elementos. O número 1, o número 2 e esse elemento aqui, que é um conjunto, certo? Portanto, eu tenho aqui um conjunto constituído por 3 elementos. Mas é um conjunto só. Aí, imagine que eu pegue esse conjunto, esse objeto, que é um conjunto só, e o coloque entre chaves, certo? Quando eu faço isso, eu construí um conjunto que é formado por um único objeto, que é o conjunto anterior. Portanto, um conjunto unitário. Tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, temos mais um exemplo de conjunto unitário. Ok? Vamos ao nosso terceiro conjunto da lista de conjuntos notáveis, que vai ser o conjunto que eu vou chamar aqui de conjunto universo. Então, o terceiro conjunto notável da lista vai ser o conjunto que eu vou chamar aqui de conjunto universo. Cuidado que o fato de eu ter chamado o conjunto de conjunto universo, tá? Eu não quero passar a ideia de um conjunto que contenha todos os elementos que existem, ok? Por quê? Porque não existe um conjunto que tenha
todos os objetos que existem como elementos dele. Por quê? Porque ele não vai ser elemento de si próprio, certo? Existe um axioma em teoria dos conjuntos chamado de axioma da regularidade, e esse axioma ele diz que o conjunto não pode pertencer a ele mesmo, isto é, o conjunto ele não pode ser elemento dele mesmo. Aí, como ele não pode ser elemento dele mesmo, não vai existir nunca um conjunto que contenha todas as coisas como objeto dele, certo? Entenda conter aí, todos os objetos como elementos, certo? Então, esse conjunto ele não existe. Portanto, aqui o universo, quando eu falo conjunto universo, cuidado para não entender como sendo um conjunto que contém todos os elementos, né? Porque isso aí não vai existir, tá certo? A ideia de conjunto universo aqui é o universo do contexto, tá? Aí do contexto sim, do contexto ele vai conter todos os objetos do contexto como sendo elementos dele, tá certo? Então a ideia aqui de universo é o universo do contexto. Então vamos escrever uma definição básica, né? E exibir alguns exemplos, tá? De conjuntos universos, ok? Para que essa ideia de universo do contexto fique clara, certo? Vamos começar aqui inicialmente com uma definição básica, tá? É porque muita gente, quando a gente fala conjunto universo, muita gente imagina logo que é um conjunto que contenha todas as coisas, só que esse conjunto ele não existe, tá? O fato desse conjunto não existir é porque o próprio conjunto não pode ser elemento dele mesmo, como eu já citei, tá certo? Então vamos escrever uma definição assim: conjunto ao qual pertencem todos os elementos, só que todos os elementos do contexto, tá certo? Eu vou chamar assim, todos os elementos de interesse naquele contexto, ok? Como assim, né? Aí nos exemplos isso vai ficar claro, tá? Depende do contexto que você está estudando, depende do contexto no qual está inserido aquele problema que você está resolvendo, certo? Aí antes de exibir os exemplos, vamos estabelecer uma anotação para usar nessa teoria, né, para indicar o conjunto universo. Então, nada mais natural que eu chame de U. Eu vou utilizar um U maiúsculo, certo? E agora vamos exibir aqui alguns exemplos para que vocês entendam essa ideia do contexto, certo? Então, exemplos de conjuntos universo. Como eu disse, depende do contexto, né? Como depende do contexto, em cada exemplo, né, eu vou mencionar um contexto e em seguida dizer qual é o universo para esse contexto, certo? Então imagina que eu esteja inserido na geometria plana. Então em geometria plana, certo? Suponha que o meu contexto seja a geometria plana. Ora, tudo da geometria plana, todos os objetos de lá, o ponto, a reta, o plano, os polígonos, os círculos, certo? Todos os objetos da geometria plana, os segmentos de reta, tá? Eles estão contidos, né, ou pertencem, tá, a um conjunto universo. Aí esse universo, no caso da geometria plana, seria o plano. Então aqui eu posso dizer, né, que o conjunto universo é o plano. Agora observe que se eu mudar o contexto, esse universo vai mudar também. Imagina agora que eu esteja, por exemplo, na geometria espacial. Então, se o meu contexto for a geometria espacial,
o que é que vai acontecer? Esse meu universo não vai poder ser mais o plano, né? Então, o universo agora passa a ser o espaço. Então, observe que não é um conjunto único que contém todas as coisas. Ele depende do contexto. Ele vai conter, de fato, como elemento todas as coisas daquele contexto, ok? Então, vamos continuar aqui com nossos exemplos. Imagine que o contexto agora, né, seja... Eu posso citar uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas se for o contexto da estatística, né? Aí lá na estatística, se o contexto for esse, o nosso universo lá é chamado de população, ok? A gente poderia citar um outro contexto que é a probabilidade. Aí quando a gente estuda a probabilidade, né, lá tem um conjunto que é formado por todos os resultados possíveis do nosso experimento aleatório. Você tem lá um experimento aleatório, por exemplo, o lançamento de um dado, né? Você pega um dado comum, lança o dado, pode sair qualquer número natural de 1 a 6. Aí o conjunto formado por esses números naturais de 1 a 6, a gente costuma chamar lá em probabilidade de espaço amostral, né? Aí lá ele está funcionando como uma espécie de conjunto universo para aquele experimento, certo? Então, no caso, esse universo em probabilidade, ele vai ter o nome de espaço amostral, ok? Aí vai depender, claro, lá dentro da probabilidade, né? Esse espaço amostral, ele vai variar, tá certo? No caso que eu citei do dado, né? Vai ser um conjunto formado pelos números naturais de 1 a 6. Mas se o nosso experimento for formado por um jogo de cartas, né? Aí você vai ter um espaço amostral formado por 52 cartas que compõem o baralho e assim por diante, tá? Se for lançar uma moeda, né? Aí o espaço amostral vai ser formado apenas por 2 elementos, que é cara ou coroa. E assim você vai modificando o teu espaço amostral de acordo com o contexto, ok? Aí vamos ver aqui um exemplo interessante que eu vou colocar numa próxima tela devido ao tamanho. Imagina o seguinte, eu separei aqui um conjunto interessante, né? Imagina que seja dado o seguinte conjunto. Eu vou descrever aqui um conjunto formado por uma propriedade, então imagina um conjunto A, tá certo? Formado por todo x pertencente a um determinado universo. Aí o que eu quero é determinar, né, quem é esse universo em algumas situações, né, dizer o que é que acontece com esse conjunto, dependendo do universo que eu escolha, certo? Então, suponha que o conjunto é A e ele é formado por todo x pertencente a um certo universo U, né, tal que esse x satisfaça a seguinte equação: 2x elevado à sétima, ok? Menos x elevado à sexta, menos 4x elevado à quinta, mais 2x à quarta, tá? Devido ao tamanho da equação eu tive que anotar, mais 2x à quarta, menos 2x elevado à terceira, mais x elevado ao quadrado, mais 4x, isso ainda menos 2, né? Isso aqui igual a zero. Ok? Deixa eu ver se faltou algum grau aqui. 2x à sétima, menos x à sexta, menos 4x à quinta, mais 2x à quarta, menos 2x à terceira, mais x ao quadrado. Isso somado com 4x menos 2 igual a zero. Então, é uma equação polinomial do 7º grau, certo? Então, o x que compõe esse conjunto, o conjunto A, é formado por todo elemento, tá, pertencente a um certo universo, e esse x ele deve satisfazer essa equação.
Aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que de acordo com o universo que eu adote, né, para esse conjunto estar inserido, os elementos dele vão mudando, certo? Observe o seguinte, imagina que esse universo que eu estou adotando aqui seja o conjunto dos números naturais. Deixa eu só fazer umas contas aqui, 2 menos 1 dá 1, né? 1 menos 4 vai dar menos 3, mais 2 menos 1, aí menos 3 mais 1 dá menos 2, menos 4 mais 4, 0, ok. Então, se esse universo aqui eu estabelecer que é o conjunto dos números naturais, aí veja o que é que vai acontecer com esse número, com esse conjunto A, melhor dizendo. O conjunto A ele vai ser formado apenas pelo número 1, tá certo? Se eu adotar esse universo como sendo os números naturais, o único número natural que satisfaz essa equação polinomial é o número 1. Aí observe, ao passo que eu vou mudando esse universo, o conjunto A ele vai modificando também. Observe, suponha agora que o conjunto U seja o conjunto dos números inteiros. Se ele for o conjunto dos números inteiros, eu tenho que me perguntar o seguinte, quais são os números inteiros que vão compor, né, que vão satisfazer, melhor dizendo, essa equação. Aí, se você verificar, vai ser o menos 1 e o 1. Então, se o universo for o conjunto dos números inteiros, as únicas soluções para essa equação são os números menos 1 e 1. Aí vamos variando aqui. Suponha agora que o conjunto universo seja o conjunto dos números racionais. Aí, se for o conjunto dos números racionais, aí as soluções dessa equação permanecem menos 1 e 1, porque menos 1 e 1 são também números racionais, mas aí já vai aparecer como solução a fração meio, ok? Então, nos racionais, o A teria 3 elementos ou essa equação teria 3 soluções. Vamos continuar mudando aqui. Suponha que o universo agora seja o conjunto dos números reais. Aí, se o universo for o conjunto dos números reais, quais são os elementos que irão compor o conjunto A? Ora, menos 1, 1,5 são números reais. Então, teria esses elementos e podem aparecer outros. Se vocês verificarem, vai aparecer a raiz quadrada de 2 e vai aparecer também menos a raiz quadrada de 2 como raiz dessa equação, certo? Então, se for no conjunto dos números reais, essa equação de 7º grau, ela vai ter essas 5 raízes aqui. E se você adota como conjunto universo o conjunto dos números complexos, aí irão aparecer as 7 raízes, né? Porque uma equação polinomial de grau n, ela possui n raízes distintas ou não, ok? Mas ela tem que ter um total de n raízes. Então, nesse caso, nos complexos, irão aparecer todas, observe. Como todo número real é um número complexo, então aqui você vai ter todos esses. O menos 1, 1, meio, a raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. Só que o número imaginário i é uma raiz e o menos i também é outra raiz. E, portanto, eu tenho agora um conjunto com 7 elementos, indicando que essa equação polinomial de grau 7, né, ela possui no conjunto dos números complexos 7 raízes, que são todas elas, né? Então, você vê que, de acordo com o universo que eu tome, né, eu posso modificar a quantidade de elementos que esse conjunto vai admitir, tá ok? Nos naturais ele possui 1, nos inteiros possui 2, nos racionais 3, nos reais tem 5 elementos e se for no universo complexo, né, esse conjunto ele passa a ter 7 elementos que são as raízes dessa equação polinomial. Ok, pessoal? Então, o universo aí é o universo do contexto, depende do contexto, tá? Então,
concluímos por aqui, né, a lista de conjuntos notáveis, tá? Nessa aula número 3, lembre que eu chamei lá o título da aula de conjuntos notáveis, e aí tivemos como conjuntos notáveis o conjunto vazio, o conjunto unitário e o conjunto universo. Finalizando, portanto, a aula de número 3, ok? Então, se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que tem interesse nesse curso de matemática do ensino médio. E não esqueçam, ativem as notificações para que vocês fiquem sabendo quando for lançado uma aula nova aqui no canal, tá certo?